Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Dando continuidade aos trabalhos, gostaria de convidar à mesa o senhor ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o senhor Marcelo Neri, e o senhor deputado Eduardo Barbosa, da Frente Parlamentar da Primeira Infância. O senhor ministro Cortês Marcelo Neri, ministro de Estado-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é PhD em Economia pela Universidade de Princeton, mestre e bacharel em Economia pela PUC-Rio, ministra aulas no doutorado, mestrado e graduação da EPGE, da Fundação Getúlio Vargas, fundador do Centro de Políticas Sociais CPS-FGV, foi pesquisador da Diretoria de Pesquisas do IPER, onde trabalhou por 5 anos. Suas principais áreas de pesquisa são políticas sociais, educação e microeconometria. Avaliou políticas públicas em mais de 2 dezenas de países. Autor dos livros Microcrédito, O Mistério do Nordeste e o Grameen Brasileiro. Cobertura previdenciária, diagnóstico e propostas, ensaios sociais, diversidade, inflação e consumo, e a nova classe média. Publica com frequência em revistas especializadas nacionais e internacionais. O senhor deputado Eduardo Barbosa, médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, 1984, pós-graduação em Saúde Pública, Faculdade de Ribeirão Preto, São Paulo, curso-programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, Universidade de Harvard, Cambridge, Estados Unidos, 2012. É deputado federal pelo Estado de Minas Gerais em seu 5º mandato. É vice-presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Licenciou-se do mandato de deputado federal na legislatura 1995 a 1999 para exercer o cargo de secretário do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, de 22 de dezembro de 1995 a 2 de abril de 1998. Membro ativo da APAES de Minas Gerais e do Brasil. Na Câmara dos Deputados, dentre outras, é membro titular na Comissão da Seguridade Social e Família, Comissão Especial do Financiamento da Saúde Pública, Subcomissão e Financiamento da Educação, Subcomissão Especial de Formação e Carreira Docente. Neste momento, nós faremos uma interação do senhor ministro Marcelo Neri com o senhor Heckmann. Então, bom dia a todos, a todas. É um enorme prazer estar aqui nesse evento. Eu, sem exagero, falando com toda a franqueza, eu acho que não tem causa que mais me mobilize como pesquisador, como gestor de política agora, é uma experiência recente, do que a primeira infância. Meu primeiro artigo, logo que eu cheguei na Fundação Getúlio Vargas, em 2000, foi sobre primeira infância, e falo com toda a franqueza que, se eu estou hoje trabalhando no governo, etc., é muito por acreditar que a causa da primeira infância é uma causa central para a sociedade brasileira hoje. Foi pelo que eu ouvi em relação a isso. Então, antes de entrar aqui nas perguntas para o professor Heckmann, só contar um par de histórias envolvendo o professor Heckmann, histórias pessoais, que eu acho que me foram muito marcantes na minha história. A primeira delas foi em 2000, tecnicamente, século passado, né, dezembro de 2000, quase na virada, e a gente organizou um seminário lá na Fundação Getúlio Vargas, onde eu era professor, ainda sou, na verdade, sobre avaliação de políticas, etc. E o nosso keynote speaker era o professor Heckmann. Durante esse seminário, quer dizer, logo no começo do seminário, antes dele, ele estava um pouco nervoso, aí eu fui perguntar para ele, não, o senhor está nervoso, o senhor precisa de alguma coisa, tal. Aí ele me falou, não, eu acabei de saber que eu ganhei o Prêmio Nobel, quer dizer, ele tinha sido anunciado, e ele estando lá com a gente, na Fundação Getúlio Vargas, naquele dia, ele sendo keynote speaker do nosso evento. Então, para a gente, foi uma experiência única, porque, na verdade, ele foi a única pessoa, estando no Brasil, em qualquer campo, que já ganhou um Prêmio Nobel. Então, ele não é apenas um Prêmio Nobel, ele é um Prêmio Nobel muito querido, né, por nós brasileiros. Infelizmente, não temos nenhum brasileiro com Prêmio Nobel, que talvez diga alguma coisa sobre o investimento que nós temos feito em relação à educação, à infância. Eu acho que merece uma reflexão,
por isso, né? Outros países latinos menores do que nós já têm, né, em algum campo. E eu tenho certeza que o professor Heckmann ele se divertiu muito, ele preferiu, essa é a minha impressão muito clara, ele preferiu ter ganho o prêmio Nobel estando no Brasil do que estando nos Estados Unidos, por uma razão muito simples. Na Universidade de Chicago, onde ele é professor, várias salas vizinhas têm várias pessoas com prêmio Nobel de Economia. No Brasil, ele foi a pessoa especial, né? Então, foi muito marcante. E o segundo episódio foi em 2005, nós íamos organizar um seminário junto com o professor Aloysio Araújo, lá da Fundação Getúlio Vargas. Fomos organizar um seminário sobre educação. E aí nós vamos convidar o Dr. Heckmann, afinal temos essa eu confesso a vocês que eu demorei 5 anos até ter coragem de organizar um outro seminário, que eu falei, não, igual aquele, não vai acontecer. Aí convidamos o Dr. Heckmann para fazer esse seminário, apresentar esse seminário, ele falou, não, eu vou com todo prazer, a única condição é que tem que ser sobre primeira infância. O seminário tem que ser sobre primeira infância. Se for, eu vou sem nenhum problema. E organizamos um seminário, estava o deputado Osmar Terra, entre outras pessoas, fizeram palestras brilhantes, e nós demos uma sorte muito grande, porque no dia seguinte ao nosso seminário, tinha uma comissão aqui no Congresso sobre o Fundeb, sobre a definição do Fundeb, faixa etária. Eu sei disso, porque um aluno meu que estava trabalhando, era assessor do ministro Pallotti à época, em 2005, ele me ligou no dia seguinte e falou, o ministro Pallotti mandou um recado, falou, o recado do seminário de vocês foi captado, quer dizer, ajudou, de alguma forma, a mexer no marco legal, no caso, no desenho do Fundeb. Isso foi sorte, obviamente, pela escolha de datas, mas, quer dizer, eu quero dizer que acho que esse seminário ele tem muito na causa da primeira infância. Eu acho que essa busca do marco legal, como eu disse, eu acho que não tem nada mais relevante, e que o professor Heckmann tem contribuído muito à causa aqui no Brasil. Primeiro, para a importância que ele tem dado, ele veio pelo menos mais 3 vezes ao Brasil, que eu saiba, fora as outras, para tratar desse tema, participou de vários seminários, e ele tem também gerado um efeito indireto, formando brasileiros especialistas nesse tema, como Ricardo Paz de Barros, como Flávio Cunha, como o próprio Rodrigo Pinto, que ele mencionou. Então, acho que é uma folha de serviços prestados fantástica. Peço até desculpa por ele estar falando em inglês, mas eu achei que, falando em português, que era melhor. Então, vamos às perguntas então, é melhor, talvez, eu mudar para inglês para ele entender. Sorry, James, for the Portuguese part. So, let's go for the questions. I was telling them mas agora vamos passar as perguntas. Eu estava só contando aos participantes sobre uns eventos muito especiais que eu passei com você no Brasil, quando você ganhou o Nobel, e como foi importante e interessante para mim participar disso com você. Então, quero fazer algumas perguntas. Eu tive a impressão, quando você veio ao nosso seminário em 2005, que você deu mais importância ao impacto da primeira infância, das ações de educação na primeira infância, mais do que às habilidades cognitivas. Minha impressão, na época, foi que você tinha um sentido de que as intervenções na primeira infância teriam um impacto nas habilidades cognitivas. E você também tinha um ênfase nas habilidades não cognitivas. Mas eu percebi agora uma mudança no seu comportamento. Antes, você enfatizava mais habilidades cognitivas, e agora você parece estar concentrando mais nas habilidades não cognitivas e na saúde. Então, eu gostaria de um comentário sobre a evolução do seu conhecimento e o impacto da primeira infância nesses aspectos. Ok, ótima pergunta. Vocês me ouvem? Sim?
Está me ouvindo? Ok. Então, eu acho que a pergunta é muito importante e é um aspecto importante de compreender em termos do desenvolvimento da base completa de habilidades e da compreensão de não apenas como avaliamos esses programas e diversas intervenções, mas também a compreensão de como funcionam esses programas e qual é o tempo máximo para essa intervenção. Então, o que eu compreendi é que, em oposição ao método tradicional de fortalecer o QI, isso é um aspecto do florescimento humano, mas também temos um aspecto tão importante do controle social e emocional, a habilidade de trabalhar com os outros. Em inglês, nós chamamos isso de habilidades não cognitivas, essas questões sociais e de relacionamentos. E esses podem ter um efeito muito grande na saúde, em conseguir diminuir o nível de violência, de crime e de fornecer muitos resultados positivos. Mas nós também entendemos que existe um ciclo diferente de desenvolvimento. Parece que a cognição é construída na infância primária. Temos mais elasticidade, mais maleabilidade sináptica na infância. E aí vamos perdendo isso à medida que crescemos. Então, nós tivemos muita maleabilidade, muita flexibilidade na infância primária. Mas quando falamos de habilidades não cognitivas, nós podemos ter esses resultados um pouco mais tarde. Então, eu acho que é só uma compreensão mais profunda que temos agora das diferentes capacidades. Temos um probleminha com a ligação, com a conexão da internet. Então, perdemos um pouco da última frase. Se você puder repetir, por favor. Não, então eu estou simplesmente concentrando no fato de que existe muita maleabilidade nas funções não cognitivas e elas são tão flexíveis e maleáveis que podem ser construídas na adolescência e na vida adulta. Então, parece que temos mais flexibilidade para trabalhar as questões não cognitivas, então, decisões sobre sua vida, habilidade de tomar decisões sábias. Isso vem com uma certa maturidade, nós podemos ajudar a guiar isso. Então, bons programas para adolescentes, se as crianças não têm um bom começo na infância, na infância primária temos que envolver as habilidades cognitivas e não cognitivas. Mas isso vai acabar ajudando a construir comportamentos mais saudáveis. Ok, e também a questão de saúde, a sua ênfase nos aspectos de saúde, nos resultados de saúde que são muito óbvios também, muito incríveis. Então, para fazer uma pergunta mais longa aqui, eu sei que o seu trabalho, você é um especialista, líder em como acessar, como estudar programas. Então, quais são as lições que nós no Brasil devemos seguir para avaliar os nossos programas em geral e os programas para a primeira infância, no sentido de que estamos enfatizando uma abordagem holística em termos de política que é muito mais difícil de desenvolver. Como você avalia isso? Existem dados que seguem as pessoas por muitos anos. Temos as experiências aleatórias, que são um sonho para qualquer pesquisador, algo que não temos no Brasil ainda, pesquisas aleatórias. Eu sei que o Ricardo é um aluno, um estudante, e o Paz de Barro tem começado esse trabalho, mas qual é seu conselho em termos de desenvolvimento de experimentos, de pesquisas para avaliar o impacto de programas na primeira infância? Bom, vocês têm ótimos conselheiros, o Ricardo, um aluno que eu tenho muito orgulho, tenho outro aluno aí, o Rodrigo Pento,
que eu acho que também vai fazer uma contribuição muito grande à compreensão brasileira. Então, tem questões metodológicas, por exemplo, usar os profissionais corretos para cada aspecto, mas nós também temos medidas que consistem de olhar de uma forma mais compreensiva esses estudos. Então, nos Estados Unidos, nós descobrimos que quando olhamos programas que apenas medem o QI, parecem falhar quando nós acompanhamos esses programas. Parece que as pessoas que estavam no grupo de controle tinha a mesma inteligência quem estava no grupo de tratamento. Mas nós descobrimos que 30 anos mais tarde, aquelas pessoas no grupo de tratamento tiveram melhoras enormes. E quais foram esses progressos? Eles não eram mais inteligentes em questões de QI, mas eles tinham aprendido mais, eram mais socialmente engajados e conseguiam conduzir suas vidas de forma melhor. Então, eu sou a favor disso no Brasil, na China, em qualquer lugar do mundo. Ter uma visão mais compreensiva e avaliar isso de forma mais compreensiva. E a questão aqui não é só ter dados de 50 a 50 anos, mas nós podemos já construir um aspecto mais compreensivo, por exemplo, olhando as notas de professores. O Rodrigo sabe muito sobre isso. Eu fico muito feliz de poder ajudar nesse aspecto. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que o Brasil, claro, deveria desenvolver suas próprias pesquisas. Eu sei que vocês estão fazendo isso. Eu sei que o Rodrigo e o Ricardo, ambos, estão trabalhando nessas novas pesquisas, que eu acho que irão ajudar a formar políticas brasileiras. E acho que temos uma metodologia muito rica e o Brasil poderia contribuir com isso. A Mary Young viajou por todo o mundo e está nos ajudando a guiar um grupo para tentar ajudar a enfatizar com esses estudos. Então, acho que, primeiramente, o Brasil tem que se ligar nessa agenda mais ampla de compreender o desenvolvimento de habilidades humanas. E, em segundo lugar, o Brasil tem que começar a olhar a variedade de metodologias, não só experimentos, mas também estudos a longo prazo e longitudinais das famílias, que nos ajudam a compreender o que aprendemos das famílias. Desculpa, no começo eu falei um pouco em português, achei que era mais fácil, mas eu deixei você fora da conversa inicial. Mas o que eu disse foi que você é muito especial para nós aqui no Brasil, não apenas por causa dos seus estudos, das suas contribuições como um todo e a sua ligação com o Brasil, mas também por nossa sorte, você foi nomeado o ganhador do Prêmio Nobel enquanto o senhor estava no Brasil. Então, você é uma pessoa muito especial para nós no Brasil e temos muita sorte de termos você aqui conosco, participando. Infelizmente, não temos nenhum brasileiro com Prêmio Nobel, mas é uma honra para nós que você, com o Prêmio Nobel, fala sobre nosso investimento na educação e também com a contribuição que você tem feito em termos do ensino, ensinando nossos alunos como Ricardo, como Rodrigo, preparando também o Flávio. Então, é realmente uma contribuição muito grande e é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco de vez em quando. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer. No Brasil, nós temos um hábito de começar com políticas a nível nacional. Por exemplo, Brasil Carinhoso é um exemplo de como nós temos a tendência de políticas nacionais. Como podemos, enquanto nos Estados Unidos vocês têm uma descentralização, uma tradição de descentralização, onde os programas são feitos a nível local, a nível estadual, quais seriam as lições que você poderia nos fornecer em termos do conhecimento que vem de nível local para nível nacional e vice-versa. Algo nesses termos. E também, agregando um pouco essa pergunta, eu sei que tivemos uma comissão, não sei se você ouviu falar dessa comissão, de pessoas importantes que visitaram Costa Rica. Eles foram dados, teoricamente,
20 bilhões de dólares, quando eu compreendi. Se você tem 20 bilhões de dólares, aonde você investiria o seu dinheiro? É isso que eu quero fazer essa pergunta para você. E depois de alguns dias de discussão, eles olharam a infraestrutura, essa comitiva que foi para Costa Rica, e eles escolheram intervenções na infância primária. Então, eu quero ouvir sua opinião, se essa foi uma decisão sábia que essa comitiva que foi a Costa Rica fez, e depois respondendo aquela pergunta sobre como as experiências nacionais podem interagir com as experiências subnacionais. Vários aspectos da sua questão. Eu penso que criando grupos locais, experimentos adaptados às condições locais é muito importante. Isso foi um benefício nos Estados Unidos e um outro em outros países também. Possibilitando grupos que criar novas ideias e vendo o sucesso. E as pessoas trabalhando em condições locais e acumulando isso. Tem um papel científico em certificando-se que essas lições desses estudos acumulam, eles são acumulados, são construídos. É muito importante para as pessoas para tentar criar estruturas. Eu sei que Ricardo falou muito em construir essa infraestrutura no Nordeste, sobre o sistema de saúde, e uma grande ideia no sentido de que tem uma contraparte nos Estados Unidos, isso é Rodrigo Loza, que está trabalhando na avaliação dos fatos reais, das práticas de enfermagem, de puericultura, as mães de primeira vez, também informadas como alimentá-los, como criar as crianças, e que elas têm que fazer para elas mesmas durante a gravidez. Vários sistemas conectados podem ser muito eficientes, mas uma questão de prioridade maior que você está sugerindo, o único perigo é 20 bilhões de reais, você pode gastar só uma coisa sozinha? Não. Quando você olhar no todo o ciclo de vida, você vê retornos muito altos para os investimentos na primeira infância. A maior vantagem que mães e pais que têm de educação tem muito pelos documentos. As crianças dessas famílias privilegiadas têm mais apoio. As crianças com menos apoio, a tarefa é muito importante auxiliar as crianças na primeira infância. Você tem que acompanhar a idade escolar, após escola, como um processo contínuo. Eu diria que agora a maioria dos orçamentos no mundo, a prioridade concentrado na primeira infância, as crianças com menos possibilidades, em vez da remediação ou no tratamento final, que acontece bem depois. Em vez de prevenir a criminalidade na idade de 3, nós gastamos muito dinheiro em prisão, em polícia. Tem uma questão de redistribuição do mesmo orçamento durante o ciclo de vida da criança. É claro que leva tempo, escolas, pré-escolas, nós precisamos de uma estratégia integrada. Temos que enfatizar a primeira infância e nos outros países. Eu tenho uma impressão que, como o senhor disse, é natural que no começo, a gente começa com um grupo de faixa etária, como escola primária, depois escola secundária. É como uma onda, mas no Brasil, a gente tem que ver com a experiência dos países. A gente esquece da primeira infância. Quando a gente tivemos uma revolução em relação à cobertura da educação fundamental, nós mais ou menos esquecemos a primeira infância. Claro, talvez o conhecimento não estivesse disponível ainda. Como o senhor vê essas experiências em diferentes países? A ênfase na primeira infância como algo que está crescendo no mundo todo, ou
só nos países desenvolvidos. Qual que é a tendência e aonde que a gente pode aprender melhor disso, no sentido de talvez o Brasil é um pouco... O Brasil, os Estados Unidos é desenvolvido, a gente pode aprender mais de outros. Qual seria o meio, a experiência mais importante que a gente deveria mergulhar para aprender em relação à nossa realidade aqui? Bom, temos a Mary Young presente aí para dar um pouco de apoio nisso e alguns especialistas da China. Mas se vocês olharem alguns dos meus slides, vocês verão que o Brasil sofre em algumas áreas não tão comuns, como nas áreas rurais, anemia e falta de vitamina A. Então, acho que o foco em micronutrientes e nutrição talvez seja mais importante no Brasil do que outros países. Outra questão que saiu disso, por exemplo, os Estados Unidos, Brasil, China e muitos outros países estão no mesmo barco. A visão tradicional dos últimos 50 anos tem sido que a formação de habilidades é uma questão de educação. Produzindo uma força de trabalho educada. E nós pensamos na educação começando aos 6 anos de idade, mas o que nós começamos a compreender é a importância da família. Então, quando estudamos a primeira infância, temos que compreender que esses programas estão suplementando e trabalhando com famílias que são muito vulneráveis, em alguns casos. Nós vemos isso nos casos dos gráficos do Chile, da China, do Brasil, Estados Unidos. O fenômeno crescente das crianças sendo criadas em o que parecem ser ambientes vulneráveis em termos da nutrição e do amor e do carinho que é fornecido. Então, as pessoas não querem reconhecer que existem questões com a família. Então, o estudo da infância primária é um estudo da família. A questão aqui é suplementar as famílias, não é substituí-las, mas fornecer as ferramentas necessárias para as famílias. Então, nós temos focado na educação. A educação é muito importante, o Brasil tem melhorado muito, mas acho que algo que é implícito nos Estados Unidos e no Brasil é a necessidade das famílias saudáveis, funcionais, que mandam as crianças para as escolas também. E nós também aprendemos que um dos melhores preditores do desempenho que as crianças vão ter na escola é o apoio que elas recebem das famílias. As famílias que apoiam suas crianças têm melhores resultados escolares. Ok, muito obrigado. Acho que nosso tempo já está esgotado, mas eu gostaria de agradecer muito a você e dizer que você é um líder muito importante para nós aqui nesse campo. Então, o Brasil está evoluindo muito. Acho que o Brasil está tentando muito em políticas sociais, onde nós éramos muito atrasados alguns anos atrás, e acho que a sua influência é muito bem apreciada aqui. Então, eu gostaria de agradecer você por essa contribuição, mais uma vez feita hoje. Gostaria de vê-lo em breve. Muito obrigado. Bom, posso dizer uma coisa só? Gostaria de pedir desculpas por não estar presente aí. Eu amo o Brasil e eu respeito muito os legisladores, os criadores de políticas. Tenho muito orgulho dos meus estudantes e muito obrigado pela oportunidade. Por favor, me convidem outra vez. Você está sempre bem-vindo e eu disse que do meu conhecimento, do conhecimento que eu tenho, eu não conheço todas as viagens para o Brasil, mas pelo menos umas 5 vezes você já esteve conosco nos últimos 10 anos para dar palestras nos nossos eventos. Então, nós realmente queremos agradecê-lo. Eu acho que funcionou bem essa videoconferência, essa tecnologia. Acho que, não vou dizer isso para você, porque queremos que você venha da próxima vez, mas funcionou razoavelmente bem essa tecnologia. Muito obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado mais uma vez. Então, dando continuidade, agora está a minha fala. Estava programada um pouco para mais tarde. Para mim é uma enorme oportunidade participar desse seminário, como eu disse, dessa interação com o professor Heckman. Então, vou fazer a minha apresentação. Então, como eu disse, aqui trazendo a prova, isso aqui é o primeiro artigo que eu escrevi logo que eu cheguei na Fundação Getúlio Vargas, na Conjuntura Econômica, vocês verem no pé de página, de março de 2000, foi o primeiro artigo, portanto, tecnicamente no século passado, isso influenciado por várias evidências, discussões com o próprio Ricardo Paes de Barros, onde a gente via que as crianças eram, em qualquer dimensão, não só renda, pobreza, mas acesso ao saneamento, luz, eletrodoméstico, qualquer dimensão que você olhava, a não ser saúde, as crianças estavam em outra liga, assim do tipo, todas as faixas etárias tinham pelo menos 60% de cobertura, vamos dizer, de saneamento. Criança tinha abaixo de 50%, e assim por diante. Ou seja, era como se fosse uma outra liga aqui no Brasil, uma outra classe de pessoas, que obviamente gera, como todos aqui sabem, um grande comprometimento para o futuro do país. Então, eu, como estou responsável pelo chamado Ministério do Futuro, acho que nada mais importante do que essa causa da educação na primeira infância. Eu realmente quero deixar isso muito claro. Eu não estou aqui, não é todos os seminários que eu participo sobre educação profissional, não vou dizer a mesma coisa de educação profissional. Educação na primeira infância é a maior taxa de retorno social existente, está aí, tá? E se eu estou hoje no governo, foi porque, num determinado momento, na presença do Ricardo Paes de Barros, durante o governo de transição, uma apresentação que foi organizada, externa, foi a primeira apresentação externa, eu ouvi da presidenta, ainda não em exercício, mas já eleita, ela começou a falar do que ela pensava na área social, que os frutos mais baixos já tinham sido colhidos, ela começou a enfatizar essa questão da primeira infância. Eu estava do lado do Ricardo Paes de Barros, ele pode confirmar isso, eu cutucava ele e falava, você está ouvindo isso? Pode ser que ela não faça o que ela está dizendo, né? Mas o que a gente quer ouvir melhor do que isso? Então, se eu estou hoje aqui falando com toda a franqueza, isso é muito importante, acho que essa é uma causa, e é uma causa que eu acho que essa cena aqui em pleno Câmara, pleno Congresso Nacional, estarmos discutindo o marco legal de primeira infância, eu acho que é algo inédito, não só pela importância do tema, mas porque em democracia não existe nenhuma instituição melhor que eu conheça do que o regime democrático, mas em democracia as crianças elas têm uma desvantagem, criança não vota, que era o tema que eu abordava aqui. Então, uma ação do Congresso Nacional baseada e olhada para o público não votante, ele realmente merece uma medalha. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar. Até na época, nesse artigo, eu falava, não, mas e se a mãe votar pela criança? Era uma utopia, esse tipo de ação. Então, eu acho que é uma ação da maior importância e raridade esse evento aqui, em pleno Congresso Nacional, estarmos discutindo sociedade e governo, Congresso, a importância da primeira infância, com vistas à promulgação de um marco legal. Então, vou começar com um gráfico, esse é um gráfico que o Ricardo vem apresentando, o Ricardo Paes de Barros, há muitos anos,
que eu acho que é um gráfico que acabou influenciando muito a política. São a idade no eixo horizontal e pobreza no eixo vertical, com base na PNAD de 2009. Então, não é a mais atual. Então, a gente vê que a taxa de pobreza baseada em renda das crianças ela é muito maior do que a taxa de pobreza em qualquer faixa etária. E olha que a gente está fazendo renda domiciliar per capita. Soma a renda de todo mundo do domicílio e divide pelo número de pessoas. Ou seja, é uma visão conservadora. A gente está assumindo que os recursos são equitativamente distribuídos dentro da casa, coisa que seria a melhor hipótese possível em relação às crianças. E, apesar dessa hipótese, a taxa de pobreza das crianças é muito mais alta do que a taxa de pobreza baseada em renda em qualquer grupo etário. Então, fiz aqui um pouco meu dever de casa. Junto com esse gráfico da maior pobreza infantil, nós temos um gráfico do James Heckman, que é aonde está o maior retorno. O maior retorno também é a idade no eixo horizontal, é na primeira infância. Ou seja, então, a gente está... As piores condições de vida estão aonde elas deixariam maiores marcas de curto, médio e longo prazo para o país. Então, esse realmente é um paradoxo. No Brasil, não é só do Brasil, mas é principalmente aqui no Brasil, onde nós estamos, é onde nós temos que nos debruçar. Então, acho que essas são, talvez, as evidências mais importantes. Alguns efeitos tirados do trabalho do Heckman. O azul é pessoas que passaram por um experimento de educação na primeira infância, esse Perry ou Abecedarian, essas intervenções que ele citou. Tá? É uma mistura delas. Então, a probabilidade da pessoa terminar o ensino médio no momento certo, a habilidade cognitiva dessas crianças, nunca precisar de programas sociais quando adultos para os Estados Unidos, ter uma casa própria, ter uma renda acima de $2.000 mensais, ou uma evidência mais forte sobre violência, pessoas que estiveram presas até os 27 anos. Então, como o professor Heckman nos mencionou, o impacto de intervenções na primeira infância afeta uma vasta dimensão, um vasto conjunto de dimensões humanas, mais recentemente tabagismo, alcoolismo, enfim, é o maior retorno e em muitas dimensões, não é apenas em pobreza baseada em renda ou educação. Então, só para a gente dar uma organizada um pouco nas evidências dele. O que a gente busca, em geral, quando a gente busca uma política pública, qualquer que seja, educação na primeira infância, curso técnico, transferências de renda, etc., a gente busca, primeiro, velocidade, né? Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, velocidade é um aspecto. Se tiver uma ação que é rápida, ela é uma qualidade. Mas a gente quer uma que é rápida, mas que produz efeitos sustentáveis, que muitas vezes é difícil de conciliar. A educação, em geral, ela é sustentável, mas ela demora décadas a maturar. Esse é o problema. Uma outra propriedade é foco. Capacidade de chegar ao seu público-alvo em políticas de combate à pobreza, capacidade de chegar aos mais pobres dos pobres. E, finalmente, o retorno social, que cada real que se investe, quanto que ele beneficia os seus beneficiários e as pessoas em torno e a sociedade. Então, no caso das ações na primeira infância, elas são muito importantes, porque chegam aos mais pobres, elas têm efeitos, como ela começa a ter efeito logo no começo da vida das pessoas, ela tem impacto durante muito tempo na vida das pessoas, as mudanças que se promove, ela até aumenta, como o professor Heckman estava falando, a saúde, portanto, o horizonte de vida das pessoas. Quando a pessoa tem uma boa intervenção de primeira infância, principalmente uma pessoa pobre, ela vai viver mais, vai usufruir desse benefício por mais tempo. E tem isso que eu acho que talvez seja o ponto mais importante da nova literatura, é mostrar
que existe uma janela de oportunidade, você mexer com uma criança, existe uma janela de transformação em que pessoas mais adultas é mais difícil. E o que o trabalho do Heckman mostra é que com 4 anos é melhor do que 6 anos, mas 4 meses é melhor do que 4 anos e 4 meses de gravidez é melhor do que 4 meses de vida. Quanto mais cedo, melhor, que é o que aquele gráfico mostra. Então, a gente tem que realmente ir antes do nascimento. Esse é um desafio, não é fácil, mas as evidências apontam para essa direção. Então, a educação na primeira infância, ela contempla várias dessas propriedades de uma maneira muito especial. Não é à toa que ela é a favorita de vários especialistas e não especialistas. Então, o ponto que eu quero chamar aqui, quer dizer, a gente sabe que famílias pobres são maiores do que famílias não pobres. E a diferença de tamanho é pelo número de crianças. A família mais pobre é maior porque tem mais crianças. É 1,5 criança a mais do que famílias não pobres. A família pobre tem menos idosos. Então, se a gente fizer uma política muito boa com os idosos, ela vai ser boa com os idosos, mas não vai ser especialmente boa com os pobres, porque tem poucos idosos que são pobres. E uma política boa com criança, desde merenda escolar, coisas assim, ela vai chegar ao mais pobre naturalmente. E o ponto que eu quero fazer inicialmente quer dizer, se a gente quer chegar nos mais pobres, a gente tem que primeiro ir às crianças e à primeira infância. E o ponto que eu vou fazer é apresentar alguns slides que a gente está indo. Eu acho que um pouco aquela impressão que eu tive, ela foi confirmada depois. Quero colocar isso aqui em debate. Nós temos o Brasil Carinhoso, construção de creches, semana passada, educação obrigatória de 4 a 5 anos. De alguma forma, estamos avançando nessa direção. Obviamente, os desafios são muitos. Então, vou mostrar aqui um trabalho. Um pouco a ênfase da primeira infância. Você tem o chamado hiato de renda, a população abaixo de um determinado nível de renda. Então, o Brasil criou uma tecnologia recente, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, foi em maio do ano passado, quer dizer, na verdade não faz nem 1 ano, né? Vai fazer 1 ano em maio, de complementar a renda de todos os beneficiários do Bolsa Família até os R$70, que é a linha de extrema pobreza. Isso foi feito inicialmente nas crianças de 0 a 6, depois estendeu às crianças de 7 a 15 anos e depois, recentemente, agora em janeiro de 2013, a todas as pessoas, mas primeiro foram as crianças. Daí o nome Brasil Carinhoso. Então, se completou a renda e, com isso, hoje se erradicou a pobreza. Será que isso aconteceu na prática? Então, trazer um estudo do IPEA, do Rafael Osório e do Pedro Ferreira. Essa aqui olhando a pobreza com a PNAD de 2011, tá? Como são coisas recentes que aconteceram depois da PNAD de 2011, isso é obtido através de simulações, tá? Então, a área vermelha é a pobreza e a verde é a renda. Então, se a gente olhar o efeito do BPC, é diminuir a área vermelha, a área de pobreza. O efeito do Bolsa Família após a intervenção, então, ou seja, antes era 5,3. Isso aqui só apresenta os 10% mais pobres, tá? Só o trechinho da pobreza. 5,3 as pessoas abaixo de R$70, com o BPC cai para 3,4. Com o Bolsa Família, 0,8. Tá? Isso já é o Brasil Carinhoso. E, na verdade, essa última faixa vermelha está em janeiro de 2013, a simulação é para 2012, ela foi atacada, a gente ainda não sabe quanto mais. Ou seja, houve uma redução de 5,3 para 0,8. Obviamente, na dimensão renda. Mas se a gente quer velocidade e renda, nós temos a estrutura do Bolsa Família, é uma decisão política, obviamente tem que ser acompanhado de outras decisões mais estruturais. Então, trazendo uma outra evidência, voltando à questão da pobreza por idade, a taxa de pobreza de crianças de 0 a 4, ela não é maior do que nos outros grupos, ela é 10 vezes maior, isso antes do Brasil Carinhoso, temos que fazer a conta agora, do que as pessoas com mais de 60 anos. Então, não está falando 20% maior ou 10% maior, está falando 1000% maior. Só que o que eu vou mostrar aqui é que há uma melhora na última década de alguns indicadores infantis, a começar por pobreza. Os anos de cima
a redução da pobreza em pontos percentuais por faixa etária, a primeira é o total, de 92 a 2001. Então, a gente vê a pobreza caindo em todos os grupos etários, um pouco mais nos idosos. Tá? É a queda de pobreza. E a reta de baixo é o que aconteceu na década passada, 2001 a 2011. Primeiro, as reduções de pobreza são 2 vezes maior do que observadas antes, e depois ela é especialmente mais forte nas crianças. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nos últimos 10 anos, mesmo antes de Brasil Carinhoso, etc., que foi o ponto que eu fiz, a gente já tem feito alguma coisa e talvez o Bolsa Família seja uma força importante desse projeto, desse processo. Aqui, a evolução da renda, a azul de 92 a 2001, a vermelha de 2001 a 2011. Quer dizer, o ganho de renda das crianças, de um nível muito menor. Como eu falei, qualquer indicador social que você olha as crianças são outra liga. Mas a gente está olhando a taxa de crescimento ou o diferencial ao longo do tempo. Estamos olhando para o filme, a comparação de fotografias. Então, chamar a atenção que, em termos de renda, houve uma melhora. E aí, vários indicadores. Acesso à geladeira, o ganho maior foi entre as crianças. Acesso à água, também, embora todos tenham se beneficiado. Acesso a esgoto, também um pouco, não muito maior. Um pouco maior. E esgoto é alguma coisa que a gente tem falado pouco, mas as principais vítimas da falta de saneamento são as crianças. E nem é tão produtora de mortalidade infantil. É de morbidade e mortalidade na infância. Por quê? Porque quando a criança é muito pequena, ela está muito junto da mãe. Ela não está no ambiente inóspito das valas negras, etc. De 1 a 5 anos, ela tende a brincar fora de casa, na vala negra, jogar bola, etc. Inclusive, essa mortalidade, eu participei de estudos junto com o Trata Brasil, ela afeta mais meninos do que meninas. Então, chamar a atenção para a causa do saneamento e a importância da primeira infância, que é um tema correlacionado, onde o Brasil evoluiu muito pouco nos últimos anos. Acho que é um desafio da primeira infância. Mas, quer dizer, olhar indicadores às vezes não é suficiente, porque, vamos dizer, você pode imaginar, a renda dos mais idosos evoluiu mais, mas o custo de vida dos idosos é maior também, porque tem que comprar remédio, etc. O custo das crianças talvez seja menor, tem merenda escolar, etc. Então, é importante, talvez, às vezes, trabalhar com as percepções das pessoas sobre as suas vidas como um indicador alternativo. Então, aqui eu estou comparando a PNAD, a POF 2009 e 2003, a percepção de que não dá para chegar até o final do mês, né? Como dizia o Milor Fernandes, sobrava mês no fim do salário. Então, a gente vê que diminuiu a percepção, aí não tem uma tendência, as crianças estão em outra liga, continuam em outra liga, de maior carência percebida, as famílias com crianças, e o salto ele não é diferente entre faixas etárias. De analisar por coortes, acompanhando a criança de 0 a 4, 5 anos depois, ela vai ter 5 a 10 e assim por diante. São essas retas. As retas são relativamente inclinadas, que é um avanço que houve nos últimos anos, mas não mais entre as crianças. O único indicador, está difícil de ver, que as crianças têm melhor que os adultos, é saúde. Isso é a própria expressão do ciclo da vida. Né? Principalmente a criança, depois que passa dos anos iniciais de vida, os indicadores de saúde são melhores. E a saúde percebida, que é o indicador que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, faz em vários países, no Brasil não muda. No começo da vida ela não cai, ela se mantém, depois começa a cair a partir dos 10 anos de idade. É o ciclo da vida que todos nós já sabemos que é assim que funciona. Isso aí é 98. Se a gente analisar 2003, a reta de 98 é de cima, que depois fica por baixo. Quer dizer, houve uma piora da saúde percebida de 98 a 2003 das crianças e uma melhora dos idosos. Pergunta, dá uma nota de 1 a 5 para a sua saúde. 5 é muito bom, 1 é muito ruim, e regular é 3 e assim por diante. Então, essa é a tendência de coorte entre 2008 e 2003, essas retas. A saúde das crianças deu uma piorada de 98 a 2003 e a dos idosos, curiosamente, deu uma melhorada. A gente fez uma pesquisa chamada Fonte da Juventude, que analisava sobre esse ganho
Acho que o Brasil deu uma ênfase na terceira idade, a Constituição, reajuste do salário mínimo, etc. No fundo, essas conquistas dos idosos a gente tem que trazer para o público mais novo, aprender com esse exemplo. Como é que é mais recentemente? Mais recentemente, esse é 2003 a 2008, a saúde das crianças consegue se manter e, se a gente analisar isso empiricamente, tem, na verdade, uma melhora na saúde percebida, em geral, pelas mães, nas faixas mais novas e uma piora em outras faixas. Então, eu queria chamar a atenção de que existe alguma evidência de que a saúde percebida, com todas as suas limitações, melhora, junto com a renda melhora, acesso a bens. Então, existe alguma melhora que eu acho que é preciso a gente... Agora, o meu indicador favorito de todos os indicadores é esse aqui, é a queda da mortalidade infantil. O Brasil, nos últimos 10 anos, teve uma queda não trivial de mortalidade infantil, e ela foi mais forte no Nordeste, e tendo as mulheres tendo menos filhos. Quer dizer, então tem menos crianças morrendo no Brasil, porque menos crianças nascendo e uma proporção menor de crianças morrendo. E aí, pelas estatísticas levantadas pelo Ricardo, tem duas retas, a da direita e da esquerda divide mais ou menos as metas do milênio. Reduzir a mortalidade infantil menos de 2/3, está à esquerda da reta de esquerda e mais da metade à direita da reta da direita, aquelas retas verticais. Então, o Brasil, em 10 anos, comparando os dois censos, a mortalidade infantil caiu 55%, a mortalidade pré-natal 70%, a mortalidade neonatal 50%, a mortalidade na infância 60%, a mortalidade infantil 60%, febre ou tosse a gente evoluiu pouco, assim, menos do que esses indicadores, mais redução de febre, diarreia, a gente está pior do que se a gente usasse esses parâmetros, mas houve um avanço, e como eu disse para vocês, esse é o indicador que mais me encanta da última década, essa redução da mortalidade infantil. Agora, por que se deu isso? A gente sabe, como eu disse, que os dados mostraram que durante a última década houve uma melhora sociodemográfica e houve uma série de políticas. Quer dizer, o que causou o quê, essa queda da mortalidade infantil? Foram as políticas ou foi um efeito automático das melhorias sociodemográficas? O que esses dados nos mostram? Aqui, da esquerda para a direita, no eixo horizontal, é o grau de vulnerabilidade. 100 são as famílias mais vulneráveis, estão na ponta de lá, e na ponta de cá, as menos vulneráveis. Então, houve, de fato, uma queda de 96 para 2006 mais forte nas famílias mais vulneráveis. Tá? Agora, isolando a contribuição essas duas contribuições. Então, foi uma queda de 64% da mortalidade precoce, e o que os exercícios do Ricardo Paz de Barros mostram, que 30% foi melhoria nas condições socioeconômicas e 70% foi melhoria nas políticas. Então, 70% foram políticas, ou seja, estamos fazendo alguma coisa, a maior parte se deve a políticas e não apenas a melhora sociodemográfica. É a lição aqui. Que políticas são essas? Não são políticas só nacionais, são principalmente políticas locais. Prefeituras, em particular, têm uma função constitucional de cuidar das nossas crianças, assim como o Estado. Isso não está escrito na Constituição, mas os estados eles cuidam de ensino médio, de acidente de trânsito, de segurança, de desemprego, etc., que são coisas que afetam mais os jovens. Então, as prefeituras são os parceiros da primeira infância, no meu entender, assim, pelo desenho principal, não que o Estado não possa fazer, o exemplo do Rio Grande do Sul é emblemático como um contra-exemplo disso. E, finalmente, avanços legais e institucionais, como os que estão sendo discutidos nesse seminário.
Chama a atenção de, quer dizer, que, embora o Brasil tenha evoluído muito, a gente não evoluiu em termos relativos em relação ao mundo, na mortalidade infantil. Sempre bom uma palavra de cautela nas comparações, o mundo todo está evoluindo. Olhando uma outra dimensão, que é o acesso à creche. Os mais pobres, que são da esquerda, eles têm muito menos acesso à creche, em torno de 12%, do que o 10º mais rico, que é 45%, ou seja, a creche é um serviço que ele é muito mais importante para famílias mais pobres, mas ele está mais presente nas famílias menos pobres, como, em geral, é o caso nas várias... Mas é uma diferença grande, é mais de 4 vezes maior, ou 4 vezes maior, nos 10% mais ricos do que nos 10% mais pobres. É uma escadinha que vai subindo. Como é que isso evoluiu ao longo do tempo? Isso cresceu, em geral, mas cresceu mais entre os mais ricos e menos entre os mais pobres. Então, o gap aumentou. Então, a gente precisa de uma atuação do Estado, 3 níveis de governo, sociedade, etc., para que as creches, como toda... Obviamente, tem que ver que creche é essa, não pode ser depósito de criança, tem que estimular a criança, etc., mas isso aqui era um mapa de Censo 2000 da existência de creches, da participação em creches. Vê que no Nordeste é bem clarinho. Então, só contar 2 histórias, à guisa de uma conclusão. Uma história que essa casa acabou de passar uma lei das domésticas. Então, aqui olhando um pouco as regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro. A gente vê que na Rocinha tem 2 características. A Rocinha, boa parte, tem uma baixa penetração de creches, é uma das menores, junto com outras favelas, como o Complexo do Alemão, e aonde as mulheres são domésticas. 40% das mulheres na Rocinha, nessa época, eram domésticas, ou seja, elas iam cuidar do filho das outras e os seus filhos não eram cuidados. Deixavam o filho com a vizinha, às vezes em casa. E isso é uma coisa, quer dizer, até creches vão se tornar mais necessárias agora, até por conta da nova legislação em relação aos direitos trabalhistas das domésticas. Uma segunda evidência, que eu acho que pode ser inspiradora de direções de política, algo que melhorou, mas não melhorou muito, são as meninas mães, meninas de 15 a 17 anos. Isso é um número não desprezível, 6% delas. Por exemplo, nas favelas lá do Rio de Janeiro, a presença de meninas nessa faixa etária que já têm filhos, ela é 5 vezes maior do que nos bairros de alta renda. Então, nas favelas, esse problema... Enquanto a fecundidade de uma mulher madura é 2 vezes maior. Então, é um problema bem característico das comunidades de baixa renda. E o que as nossas pesquisas mostraram? Que uma menina de 15 a 17 anos que já tem filho, a presença nela da escola é 23% de uma menina sem filho. Ele sabe que as meninas estão indo melhor na escola do que os meninos. Mas as meninas que já têm crianças, já têm filhos de uma idade precoce, o aproveitamento é muito pior. Então, acho que é importante levar as creches, levar as ações sociais para esse grupo, porque compromete o futuro da criança e o futuro da mãe, né, da menina que já teve filho. Se a gente olhar outras ações, como o aleitamento materno, aí realmente não houve um ganho maior nos grupos mais vulneráveis. Tá? Então, a evidência é um pouco no aleitamento materno. O salto que houve foi nos grupos com mais recursos, menos vulneráveis, que são os grupos da esquerda. Perfeito, obrigado. Existe toda uma discussão, até queria trazer aqui para a discussão com o professor Heckmann, sobre direito da primeira infância. A abordagem de direitos ela é muito importante, mas, em geral, países pobres dão ênfase a direitos negativos.
Países mais ricos dão ênfase a direitos positivos, e países intermediários como o Brasil, na verdade, o Brasil é uma boa fotografia, estamos no meio do mundo, tá, em várias dimensões, surpreendentemente, no meio do mundo, assim, muito próximo desse meio. Você está na mediana, você tem que fazer direitos negativos e direitos positivos. Que direitos negativos estão detalhando isso? Direito negativo é, por exemplo, não morrer prematuramente, é negar uma coisa ruim, enquanto o direito positivo é brincar. Toda criança tem direito a brincar, não apenas... não passar fome é um direito negativo, ser estimulado é um direito positivo. Não ser vítima de maus tratos ou negligência, desenvolver o seu potencial positivo é um exemplo de direito positivo. Então, existe uma tendência, e, na medida que o Brasil progrida, a gente deve enfatizar cada vez mais os direitos positivos, embora está no estágio que a gente não pode negligenciar a ausência de direitos negativos. A gente está um pouco nesse meio termo. Aqui tem uma evidência de um programa no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que acompanha várias dimensões da vida das crianças, e ele nos ensina que, em um ano, a gente pode gerar muito progresso com uma ação bem focalizada, em várias dimensões. Então, a barra mais clara é 2010, e a barra mais escura é o indicador em 2011, ou seja, só um ano presença no programa. Então, a primeira de cima é indicadores pessoais e sociais. O segundo é a capacidade de resolver problemas. O terceiro é coordenador motora fina. A quarta é coordenação motora ampla, que evolui pouco. A fina evolui mais. Tudo evolui. E depois as habilidades de comunicação que o professor Heckmann estava falando, que também evolui pouco relativamente às outras dimensões. Então, acho que é um exemplo de uma experiência, quer dizer, de como que é possível colher resultados e como a gente e parte desses resultados tende a ficar com a criança para além desse intervalo. Então, aqui tem uma série de objetivos de integração à primeira infância, vou passar, não quero cansá-los. Governança, unificação do atendimento, etc. Eu acho que é muito detalhado para essa hora. E, finalmente, a última parte aqui da apresentação, eu quero chamar a atenção para a importância das mães. Quer dizer, no fundo, creches, toda ação de primeira infância, como foi dito pelo professor Heckmann, tudo que uma boa família faz é tudo que uma política de primeira infância deveria fazer. Obviamente, o que é uma boa família é sujeito a debates, estudos, etc. Mas essa foi a conclusão que ele deixou muito clara. E, como todos nós sabemos, uma boa família começa por uma boa mãe, né? A mãe ela tem um papel fundamental, desde que o mundo é mundo, nas famílias, né? Não é uma instituição recente. O que o nosso estudo tem mostrado, quer dizer, o que essa primeira evidência mostra é o seguinte. Vou mostrar para vocês um dado que me surpreendeu. Muitos filhos por mulher, como a gente viu nos primeiros slides, é sinal de pobreza. Agora, eu posso decompor esse indicador em dois pedaços: número de filhos por mães e a proporção de mulheres que são mães, mulheres adultas que são mães. Se qualquer um desses componentes aumentar, aumenta o número de filhos por mulher. Agora, o que a evidência mostra é que, apesar de, quando sobe a proporção de mulheres que são mães, aumentar o número de filhos por mulheres, os indicadores sociais melhoram nesse caso. Então, esse gráfico de cima é número de filhos por mãe versus IDH. Municípios que têm muitos filhos por mulher ou por mãe são mais pobres, têm baixo IDH. Começar por Santo Amaro do Maranhão, que é um município, foi lá que foi filmado aquele filme, acho que Mulheres de Areia, com as duas Fernandas,
E lá, cada mulher tem muitos filhos, ele realmente se destaca. E Santos é o destaque positivo, onde as mulheres têm poucos filhos e o IDH é alto. Não por coincidência, obviamente, é uma interação nas duas direções. Agora, o que eu quero enfatizar é esse gráfico de baixo. A taxa de maternidade entre mulheres adultas está positivamente relacionada com indicadores sociais, que não era o que eu esperava antes. É uma evidência bem robusta para vários e vários indicadores. Quer dizer, qual é a minha interpretação? A instituição da maternidade é algo realmente que a gente conhece pouco, e que eu acho que a gente começa a utilizar isso no desenho de nossas políticas. O melhor exemplo é o Bolsa Família, que faz uso da mãe, dá o dinheiro para a mãe, com a aposta de que vai chegar mais nas crianças e, portanto, no futuro do país. Então, eu queria mostrar essa evidência, deixar aqui para o debate, e chamar, por fim, uma evidência preocupante ligada a isso. Isso é a partir de um programa do Rio de Janeiro que a gente ajudou a construir, antes de vir para o IPEA, para a SAI. Então, o que os estudos mostram, aí não tem nenhuma novidade, que a educação da mãe, muito mais do que a educação do pai, é o principal determinante para a educação dos filhos. Todos os estudos internacionais mostram isso. Agora, então, o programa foi construído de forma a buscar os mais pobres dos pobres. E, de fato, ele consegue, que ele parte da estrutura do Bolsa Família. Acho que ele é um belo exemplo de como que o Bolsa Família, o cadastro único, etc., fornece uma plataforma e qualquer município brasileiro pode fazer a sua política de pobreza, de primeira infância, para os pobres. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se deu prioridade no acesso a creches, primeiro para os mais pobres, pelo cadastro do Bolsa Família. Então, primeiro os mais pobres, não se tirou nenhuma criança que não era pobre da creche, mas nos novos entrantes. Então, é um exemplo dessa prática. Eu já estou terminando. Agora, a única variável em que ela funcionava contra a ideia dos mais pobres estarem mais presentes no programa são famílias em que os estudantes da rede pública municipal, estou olhando para os estudantes da rede pública municipal, eles não moravam com a mãe. Então, quando o garoto não mora com a mãe, ele é mais pobre, mas ele está menos presente no programa. Então, é um sinal trocado. Um pouco a hipótese é que talvez essa sábia busca do Bolsa Família, de buscar a mãe para levar, se a criança não mora com a mãe, talvez ele encontre alguma dificuldade, porque a busca da mãe, a sábia busca, isso não é pequeno o dado é mais ou menos 20% das crianças do ensino fundamental do Rio não moram com a mãe. Ou seja, não é pequeno o indicador, a gente não está olhando para 2%, 3%. Então, é uma indicação, a própria cidade do Rio está buscando um processo de busca ativa das crianças que não moram com a mãe, dentro das que, obviamente, busca ativa é uma nova tendência importante, que os programas têm seguido, Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, mas o que a gente está direcionando é busca ativa dentro do cadastro que você já tem, dentro das crianças que você já faz parte dos seus serviços, ou seja, é mais fácil, é mais barato e talvez mais efetivo buscar isso. Então, termino com essa frase final, como termina o nosso hino, que eu acho que é isso, que é a direção, o hino que a gente acabou de ouvir, né? Nós temos que, acho que a grande sabedoria das políticas sociais dos últimos anos, e como o professor Heckmann nos ensina, é fazer o que uma mãe faria para com seus filhos. Muito obrigado.